fundamento de toda a vida e a mensagem cristã. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a pesquisa bíblica cresceu muito, deu um salto enorme, principalmente no lado protestante. E tem uma figura que destaca, Rudolf Bultmann. Então, a aplicação da ciência histórica à palavra de Deus, que ajudou a descobrir muitas coisas, como é que a palavra de Deus se desenvolveu na história. Mas também surgiu um grande problema. Então houve tentativas modernas de se negar a ressurreição de Jesus como fato histórico. Aí que vem o problema. Segundo algumas teorias, Jesus teria ressuscitado dentro do querigma. Então, segundo a fórmula de Rudolf Bultmann, o famoso teólogo protestante, ou seja, a ressurreição significaria apenas que os discípulos haviam reconhecido que a causa de Jesus continua. Por isso, torna-se muito elucidativa para nós a tese de Heinrich Schiller, discípulo de Bultmann, sobre a ressurreição de Jesus, provando o fato histórico, base da fé cristã. Agora vamos explicar. Jesus, ele não ressuscitou, de fato, historicamente, a visão deste teólogo protestante e de muitos teólogos, inclusive depois católicos. Jesus continua existindo, como nós falamos, quando morre alguém, no coração das pessoas, nas ideias, nos projetos, ao longo da história. E isso é falso, né? Às vezes, eu sei que nós, para nos consolar, quando morre alguém, a gente fala assim: é mais uma estrelinha brilhando no céu. É falso, isso não é verdadeiro. Ninguém é estrela. E o que Deus oferece para nós é muito mais do que uma estrela brilhando no céu. Ou então nós vamos, você está vivo eternamente em nossos corações. Também é falso. O que Deus oferece para nós é a vida eterna. E todos nós neste mundo passamos. Então ninguém vai carregar uma pessoa no coração. Como é que a pessoa vai continuar viva só no seu pensamento e só no seu sentimento? E nós temos experiência, que à medida que vai passando o tempo, nós vamos nos desapegando desses apegos, né? Chega uma hora que quase nós não lembramos mais. Então esse Heinrich Schiller, ele é discípulo de Bultmann, mas ele se opôs ao seu mestre. Então, baseado na história e na escritura, Schiller demonstra que a igreja primitiva não falou da ressurreição de Jesus Cristo com um distanciamento de modo descompromissado, mas com emoção e no ato de profissão de fé. E ele argumenta: trata-se de um fato contestável. A ressurreição é um fato histórico incontestável. E desde o princípio, a comunidade cristã creu de fato que Jesus apareceu e ressuscitou. Ou melhor dizendo, ressuscitou e apareceu. Embora conserve um caráter de mistério. Segundo ele, os textos do Novo Testamento entendem a ressurreição como um evento, como um acontecimento histórico. De fato, a ressurreição de Jesus é uma realidade. Então, esse Heinrich Schiller, ele mostrou que de fato a ressurreição é um fato histórico, um evento histórico. Mas não só isso. Sabe o que aconteceu? Ele é um grande exegeta na Alemanha. Em 1953, para a surpresa do seu mestre Bultmann, se converteu à Igreja Católica. Vendo? E hoje parece que acontece o contrário na Alemanha. Há uma tentativa de protestantizar a Igreja Católica, nos distanciando da fé primitiva. Está vendo? O que nós não podemos perder é exatamente isso: a fé que nós recebemos dos apóstolos. E a ressurreição é o núcleo fundamental
fundamental da nossa fé e da nossa vida cristã. Se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui na igreja agora? Por que nos sacrificamos tanto para procurar viver a santidade, nos afastar do mal, procurando fazer a vontade de Deus? É porque nós acreditamos que o Filho de Deus se tornou homem, viveu uma vida como a nossa, menos o pecado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição na Bíblia, ela é uma novidade absoluta. No Antigo Testamento apareceu, por exemplo, como nós ouvimos na palavra de Deus, o profeta Ezequiel, ali fala o seguinte: ele anuncia que Deus abrirá os sepulcros dos deportados e fá-lo-ás voltar à sua terra, para nela repousar em paz. Aqui já é uma figura distante da ressurreição, mas ainda não é a ressurreição. Depois, no segundo momento, não aparece a ideia de uma ressurreição pessoal da morte. Ela só aparece no final do Antigo Testamento. E até na época de Jesus não era aceita por todos os judeus. Vocês lembram? Os saduceus não acreditavam na ressurreição, e os fariseus sim. Então, resumindo, de resto, também entre os cristãos, a fé na ressurreição e na vida eterna não raramente é acompanhada por tantas dúvidas, confusões, porque se trata sempre de uma realidade que ultrapassa a nossa mente, que ultrapassa os limites da nossa razão. Exige de nós o quê? Um ato de fé, uma adesão de fé. Se nós não cremos, nós não experimentamos. E a experiência da ressurreição, que cada um é chamado a fazer, é uma experiência pessoal. Crer, quando você crê, você abriu as portas do seu coração, da sua vida, para que Deus possa se manifestar em você e na sua vida. Então, a ressurreição é uma novidade que supera qualquer barreira. Cristo, com a sua ressurreição, ele abate o muro da morte, o muro da separação de Deus. Por isso a morte não teve poder sobre ele. E a ressurreição de Lázaro é um sinal do domínio pleno de Deus, de Jesus, sobre a morte. Aqui no caso, a morte física, que diante de Deus é como um sono. Vocês lembram quando a filha do chefe da sinagoga morreu, né? Chegou lá, ela estava morta, e Jesus falou que ela estava dormindo, e eles ridicularizaram Jesus. Então, para Deus, a morte física é como um sono, entendeu? Mas há uma outra morte que é pior do que a morte física. Qual é? A morte o pecado gera em nós. É a perda eternamente de Deus. É a morte espiritual. O pecado que ameaça arruinar a existência de cada um de nós. O Papa Francisco, depois que ele voltou da sua viagem, ele chama o país? O país? Foi na ilha de Malta. Ele falou, perguntaram para ele por que ele fala tanto do diabo. Ele fala: o diabo não é um mito, é uma realidade. Eu procuro fazer o máximo para discernir a sua atuação na minha vida, na vida da igreja, para combater. Então o mal é a realidade. O diabo quer levar a cada um de nós a perder a vida de Deus, a comunhão eterna com Deus. Então cada um de nós tem o dever, a obrigação de descobrir qual é o nosso ponto fraco, que o mal tenta mais nos destruir e nos afastar de Deus. Então, para vencer esta morte, Cristo morreu, e a sua ressurreição não é um regresso à vida precedente, como antes. A ressurreição de Jesus é algo novo, é uma existência nova. Não é como a ressurreição de Lázaro, que ele voltou à vida comum, à
vida natural e depois morreu. Então, esta nova realidade que Jesus gerou na ressurreição é a realidade para a qual todos nós somos chamados, e é, no final dos tempos, todos nós ressuscitaremos se nós aceitarmos o projeto de Deus. Nós rezamos todos os domingos: Cristo ressuscitou no terceiro dia. E no credo antigo, no mais solene, segundo as Escrituras. Então, cada domingo, com credo, renovamos a nossa fé na ressurreição. É por isso que em Deus Pai não pode ser uma oração da boca para fora. É a nossa confissão de fé, é a nossa renovação, é a nossa adesão à fé da igreja, à fé que recebemos dos apóstolos. Então devemos sempre nos esforçar em fazer o coração. Então tudo na igreja se compreende a partir deste mistério, que mudou o curso da história e que se torna atual em cada celebração eucarística. Então inicia-se o tempo pascal, que é um tempo litúrgico, onde esta realidade central da fé cristã, sua riqueza de doutrina, nos traz uma inesgotável vitalidade e alegria. Este tempo favorece os fiéis de modo mais intenso, para que cada vez mais redescubram a fé na ressurreição e mais fielmente a vida. Nos diz Santo Agostinho: cada ano no Trito Pascal de Cristo crucificado, morto e ressuscitado, a igreja percorre, num clima de oração e penitência, as etapas conclusivas da vida terrena de Jesus. Semana Santa, ou melhor dizendo, a Quaresma. Depois vem a Semana Santa, a sua condenação à morte, a subida ao Calvário, carregando a cruz, o seu sacrifício pela nossa salvação e a sua deposição no sepulcro. No terceiro dia, depois, a igreja revive a sua ressurreição. É a Páscoa, a passagem de Jesus da morte para a vida, na qual se cumprem em plenitude as antigas profecias. Toda a liturgia do tempo pascal canta a certeza e a alegria da ressurreição de Cristo. A liturgia nos convida a encontrar pessoalmente o ressuscitado. Então, nos próximos 50 dias que veremos agora na liturgia, somos convidados a fazer essa experiência pessoal de Jesus ressuscitado. Uma Quaresma, um tempo denso da graça de Deus, para que nós possamos nos converter. O tempo pascal é o tempo de fazermos a experiência do ressuscitado, como os discípulos de Emaús, como as mulheres que experimentaram a presença de Jesus. Nos evangelhos apresentam as mulheres como as primeiras que fizeram a experiência do ressuscitado. Normalmente nós falamos como a mulher não era muito valorizada naquele tempo, então Jesus aparece para resgatar a dignidade da mulher. Mas é mais do que isso. Nós, homens machistas, fazemos piada, né? Porque a mulher fala muito, aí Jesus apareceu para a mulher, porque era um anúncio, mas isso aí é só uma piada, né, gente? Desculpa, foi só para poder criar um momento hilário. Obrigado, viu, por ter dito. Então nós percebemos evangelhos, diversos exemplos da importância das mulheres para Deus, para o projeto de Deus. Nós temos, em primeiro lugar, Maria, a mãe de Jesus. Nós temos a samaritana, que se tornou uma grande anunciadora do Messias. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que viveram pessoalmente a amizade com Jesus. As mulheres que foram perdoadas, curadas, se tornaram amigas, discípulas de Jesus. Então a fidelidade dessas mulheres é impressionante. As mulheres piedosas não são somente mulheres piedosas, são mulheres corajosas,
verdadeiras discípulas de Cristo, são exemplos de discípulas de Cristo. Por quê? Porque elas jamais abandonaram Jesus, inclusive no momento da cruz. Na cruz as mulheres estavam lá. Está vendo? O exemplo de fidelidade. O único homem que ficou lá foi o discípulo amado, né? Por isso eu procuro viver a minha vida imitando o evangelista João, que é um discípulo amado. Então, queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco nos diz o seguinte: olha, as mulheres, desde os primórdios da igreja, foram as primeiras que anunciaram a ressurreição de Cristo. Então foi Madalena e as mulheres que anunciaram os apóstolos. E destacou que a sua fidelidade, começando pela fidelidade de Maria, a mãe de Jesus, foi recompensada pela predileção do ressuscitado. Continuando, ele diz o seguinte: elas deram um exemplo admirável de lealdade, dedicação e amor a Cristo no tempo de sua vida pública, bem como durante a sua paixão. Agora são recompensadas por Ele com este gesto de atenção e predileção. Eu estava lendo também, eu até escrevi aqui, mas por que Jesus apareceu para uma mulher? Vocês sabiam que é para atestar também a veracidade dos evangelhos e das narrações? Por quê? Naquele tempo, o testemunho das mulheres não valia nada. Entendeu? Então, por exemplo, se a ressurreição de Jesus fosse falsa, se de fato tivesse roubado o corpo de Jesus, como surgiu um boato já no tempo dos apóstolos, então, se fosse uma mentira, eles iam falsificar, já que a mulher não tinha muita autoridade, eles iam colocar que Jesus apareceu para os homens, para ser reconhecido, tá vendo? Então, os evangelhos, ao narrar a aparição das mulheres, mostra a veracidade do testemunho da palavra de Deus, do Evangelho, e da narrativa da ressurreição, como também aqueles outros momentos. Por exemplo, Pedro já tinha uma grande autoridade na comunidade cristã. No entanto, é bem vergonhoso falar que ele negou Jesus três vezes. E aquele momento que Jesus chamou ele de Satanás: afasta de mim, Satanás. Então, se não fosse verdadeiro, por que então colocaram isso? Algo assim que diminui a imagem, mostra a realidade da fragilidade, da fraqueza humana. Também os discípulos de Emaús, eles são modelos para nós, de caminhada, de fazer a experiência do ressuscitado. Então somos chamados a caminhar com Jesus. Primeiro, escutando a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus desperta em nós a fé. Não adianta você ler vida de santo e de santa se não ler a palavra de Deus. E desculpa, você nunca vai ser santo só ler a vida de santo. A palavra de Deus é a fonte original, fundamental, é a palavra viva e eficaz. É a palavra de Deus que forjou os santos e as santas, e não o contrário. Então, a palavra de Deus, escutada com fé, com atenção. Eu sei que a gente muitas vezes nós dispersamos, viajamos, mas temos que voltar sempre a prestar atenção na palavra. Essa palavra faz arder o nosso coração, porque é uma forma de presença do ressuscitado. Então é preciso escutar, acolher e crer. Nós temos que crer. Como eu falei antes, nós desanimamos na nossa caminhada, às vezes, de igreja, até afastamos de igreja, desistimos de tudo, nos entregamos ao mundo, depois encontramos o vazio, aí voltamos todo quebrado e começamos de novo na igreja. Nós temos que crer mais que Deus pode nos transformar e que a palavra realiza aquilo que ela significa. Eu tenho consciência que eu não sou melhor porque eu tenho menos tempo para Deus. Tenho consciência disso, consciência pessoal. Isso se refere a tanto a leitura da palavra de Deus, como também ficar diante do Santíssimo Sacramento, para que Deus possa nos transformar
nos fazer capazes de amar, vencer o egoísmo. Não adianta a gente aqui todo falar assim: ah, Padre, eu peço perdão porque eu sou egoísta, porque eu consigo me livrar disso, dos vícios da sexualidade, eu consigo. Não consegue, porque está faltando para nós exatamente isso: crer na palavra de Deus e gastar tempo para que Deus possa de fato nos esculpir, nos configurar com Cristo através da sua graça. Então, ao estudar a palavra de Deus, nosso coração se desperta para reconhecer Jesus no partir do pão. É a presença do ressuscitado por excelência. Por isso, a missa é o centro e o ápice da vida cristã, como já nos dizia o Concílio Vaticano II. Então, tudo que se fala dele na Escritura, tudo que fala de Jesus, toda a palavra de Deus, deveria fazer arder nos nossos corações, para que possa abrir também os nossos olhos e sejamos capazes de reconhecer a Eucaristia e também no pobre e também Jesus se identifica com ele. Então, como os dois discípulos, e reconhecendo Jesus a partir do pão, nós somos chamados a reconhecer a sua presença na Eucaristia. Jesus parte o pão também conosco para nós, faça presente conosco na Santa Eucaristia, doa-se a si mesmo e abre os nossos corações. Então, todos os domingos, a comunidade revive a Páscoa do Senhor e recebe o Salvador, o seu testamento de amor e de serviço fraterno. Então, que a alegria da ressurreição de Jesus torne ainda mais firme a nossa fiel adesão a Cristo, crucificado e ressuscitado. Que nós possamos novamente nos apaixonar por Cristo, nos apaixonar pela igreja. Ah, é bobagem, eu vou na igreja porque a pessoa é falsa. Ah, eu vou na igreja porque as pessoas lá são assim. Eu vou à igreja porque eu amo Cristo, eu creio em Cristo, e por causa dele eu me esforço para acolher e aceitar o outro. Concluindo, a ressurreição de Jesus é o maior evento de todos os tempos na história da humanidade. É uma notícia maravilhosa, ainda hoje, e será sempre uma boa notícia, será evangelho, porque ali aonde há o vazio existencial, ali Cristo põe a sua plenitude. Ele é a plenitude da nossa vida, é a plenitude do mundo, é a plenitude da história. Ele é capaz de preencher o túmulo dos nossos corações e o vazio da nossa existência. Cada vazio nosso pode ser preenchido pela plenitude da ressurreição de Cristo. Não há nenhum vazio que Cristo não possa preencher. A morte foi conquistada, a morte foi destruída. Não há mal em nossa vida que não possa ser superado com a graça do Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitou verdadeiramente, e essa proclamação ressoa em todas as partes do mundo e em todos os tempos. É o centro da nossa fé e da nossa vida cristã. Peçamos à Virgem Maria, que já participa da ressurreição, para que nos ajude a dizer com fé: sim, ó Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, a descobrir verdadeiramente que Ele é a nossa salvação. Eu também não posso deixar de lembrar aquela frase maravilhosa de Pedro, quando muitos discípulos abandonaram Jesus depois do discurso sobre a Eucaristia, e que Jesus pergunta: vocês também não querem ir embora? Aí Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com Maria, deixemos-nos conquistar pelo fascínio da sua ressurreição, que ela nos ajude a ser mensageiros da luz e da alegria da Páscoa para tantos irmãos e irmãs nossos.